O governo federal teve um gasto recorde com propaganda no primeiro semestre deste ano. Segundo o levantamento do Estadão, o governo desenvolveu 255 milhões em publicidade institucional somente da Presidência da República entre janeiro e junho. Este é o maior valor para o período desde o início da série histórica da SECOM, Secretaria de Comunicação, em 2009. A análise dos dados mostra que os pagamentos nos primeiros 6 meses deste ano foram 57% superiores aos registrados no mesmo período do ano passado, já descontada a inflação. Além do valor já pago, outros 584 milhões estão reservados no orçamento deste ano para novas campanhas institucionais. Fábio, quando o dinheiro é gasto para divulgar o que o governo faz, é que o governo não está fazendo a coisa que o povo está sentindo. Com certeza. E 584 milhões mais 255 dá uma paulada de dinheiro que poderia ser utilizada para esgoto, para escolas, para hospitais. Qual é a tua opinião? É quase um bi, né, Segre? Quase R$1 bilhão utilizados em propaganda que, para mim, no meu ver, olhando como advogado, ele está usando isso de uma forma totalmente errada. Para mim, isso é propaganda eleitoral antecipada. Ele deixou para fazer isso tudo nesse primeiro semestre, quando ele estava preparando já a sua pré-campanha. Então, durante a pré-campanha, o Lula fez um gasto. Para mim, a questão do gasto já é uma questão absurda. Mas, olhando do ponto de vista jurídico, o TSE tinha que colocar isso já com propaganda eleitoral antecipada. Boa. E é o que o Lula está fazendo desde o começo. Deixou para entregar tudo que ele não fez agora nesse ano, mas também tudo que não funciona. Eu vi obras do governo federal sendo entregues, e se eu não me engano, inclusive em universidades, em que fiscalização chegava lá, não podia entrar, e quando entrava, a obra estava inacabada, mas o Lula foi lá, inclusive, para poder inaugurar essa universidade. Essa é a mentira que a gente vive no governo PT, no governo do Lula. Isso é muito triste, Segredo, porque esse R$1 bilhão aqui, além de ter sido um crime, o que ele cometeu aqui na lei eleitoral, o que poderia ter feito com esse dinheiro, né? R$1 bilhão. É muito triste saber que a gente tem um país totalmente desregulado nas questões de políticas públicas, gastos e questão do penduricalho entre ministros de superior tribunais e eleitoral, onde deixam isso aqui passar. Isso é um absurdo. Mas deixa passar porque é da esquerda, né? Óbvio. Se fosse da direita, não deixa passar nada, não passa nada. Porque a direita, não falo nem que o ministro é da direita. O ministro sendo ministro imparcial já está ótimo. O problema é que os ministros que o Lula colocou, e não vou falar nomes, não preciso generalizar, enfim, mas esses ministros não são imparciais. E eles deixam isso aqui passar na cara batida. Isso é uma sem vergonhice para o Brasil. Bianca, você investe muito em publicidade para contar para o João o que você faz por ele? Seria por ele, né, claro, porque é sempre em prol, né, do outro, e é assim que esse governo faz, e é muito triste, porque se você anda de metrô, até mesmo nos elevadores, né, a gente vê aquela televisãozinha do elevador, é tanta propaganda do governo, mas é tanta, e pode ter certeza, você tem que olhar essas propagandas, né, todo esse marketing, e na TV também, no YouTube, gente, no YouTube, o quanto que foi colocado no YouTube, no Google, essas empresas estão amando esse governo. E por isso também você entende como que a máquina quer, de uma certa forma, quer manter o sistema. Mas quando você estiver andando de metrô, quando você estiver olhando no ônibus aquela televisãozinha, não esquece que é do seu bolso que está saindo. Isso que é propaganda, nada mais é do que propaganda. Deveria ser, sim, impedido, mas o governo faz, e não é só de agora, né? O Lula, ele acredita muito nisso. Ele acredita que não importa o que você está vivendo, tá? Não importa o que você está vendo com os teus olhos. Existe até uma técnica que eles usam de manipulação mental. Assim, não acredite no que teus olhos estão vendo. Acredite no que o governo está falando, e por isso que fala tanto. E por isso que massacra muitas vezes as pessoas com as mesmas propagandas, porque é parte dessa técnica para roubar o bom senso e fazer com que todos acreditem que eles estão excelentes, que o governo está indo muito bem. Pensam que a propaganda supre tudo. João, publicidade gasta com dinheiro público para divulgar o que o povo não está sentindo, claramente não está sentindo. É um dinheiro jogado no lixo.
Sem dúvida, um dinheiro jogado no lixo chega a ser criminoso, né, Segré? Num país, conforme mencionado, que ele é um país relativamente pobre, né, com muitas pessoas dependentes do Estado, você tem um gasto dessa monta com publicidade. Lembrando que é uma publicidade que a gente está falando aqui é por dentro, né, que é a publicidade institucional. Ainda você tem das estatais, das empresas amigas do Estado, né, que a gente tem hoje grandes empresas que são amigas do Estado, do BNDES. Essas também, de alguma forma, acabam entrando ali como dinheiro público, porque o Estado, conforme o Haddad se embananou ali, ele é sócio de várias empresas, né? Tem ação de várias empresas, né? Tem cargos ali em empresas. Então, é um capitalismo à brasileira. Então, você tem essa por dentro e essa por fora. E lembrando que esses perfis institucionais, além dessa publicidade nos meios de comunicação, esses perfis institucionais são usados abertamente pelo lulismo para propaganda do governo, né? Perfis em redes sociais. Então, tudo que vem do Lula é uma questão de publicidade, né? Vamos divulgar aqui que o governo está bem. Tem publicidade até de operação da Polícia Federal. Eles estão fazendo, olha, a gente combatendo o crime aqui, do operação... Fim da escala 6x1 também. Fim da escala 6x1, PL da misoginia, tem de tudo, né? Sendo que o governo fazendo publicidade de temas que nem lhe compete. Então, assim, há um aparelhamento total e até de mau gosto, né? Muitas dessas propagandas usam muitos memes, enfim, quando a comunicação institucional deveria ser uma coisa séria. E lembrando que as concessões públicas, rádio e TV, elas já têm por obrigação transmitir mensagens do governo institucionais e fazem isso, né? Mensagem relativa à vacinação, à saúde, à creche, Hora do Brasil, né? Já tem toda uma obrigação que você tem que passar e, além disso, ainda recebe isso, né? E a gente fica numa situação complicada, porque a imensa maioria das rádios no Brasil, tem muitas rádios, né, principalmente nos interiores, elas dependem essencialmente dessa verba estatal. Aí você tem milhões, bilhões para a Globo, para as outras grandes, ainda todas essas, então virou uma coisa, todo mundo dependente do governo, e aí fica como a crítica ao governo, fica como? Isso que é sempre difícil sopesar, lembrando que é um valor enorme num país que a grande massa da população é pobre. Luiz Arthur, vou incluir uma pauta e se sinta à vontade depois para conversar sobre as duas, da publicidade e essa que vem agora, porque é uma pauta muito técnica, economicamente falando, então vamos precisar da tua ajuda. O governo Lula autorizou 207 bilhões de reais em operações de crédito para estados e municípios nos 3 primeiros anos do mandato, com base num sistema que falha em identificar a real situação fiscal das gestões estaduais e municipais. Na prática, a União atua como fiadora de grande parte dessas operações e assume a dívida se o Estado ou o município não honrar os pagamentos. Embora a União exija contra-garantias, nem sempre consegue recuperar os recursos, porque Estados inadimplentes frequentemente recorrem à Justiça para evitar pagar. Por favor. Vamos lá, Segré. Então, são duas notícias. Começando por essa última aqui, qual é o problema que está por trás disso? O Pacto Federativo do Brasil. O dinheiro fica todo concentrado na União e a União distribui para estados e municípios. Fica toda hora socorrendo estado quebrado, município quebrado. Qual o problema disso? Primeiro que governadores e prefeitos ficam na mão do presidente de plantão, né, passando pires, implorando por dinheiro, que está errado. O dinheiro arrecadado de impostos tem que estar na ponta, nos municípios, nos estados, e não lá concentrado em Brasília. Então, o Pacto Federativo do Brasil precisa ser revisto urgentemente. E o outro ponto dessa notícia, mostra o quê? Que a gente tem uma questão fiscal, que eu comentei há pouco, gravíssima, não só na União, não só no governo federal, mas em diversos estados e municípios. Curiosamente, se você olhar estado por estado, os estados quebrados hoje são governados pela esquerda. E os melhores estados são governados pela direita, por um simples motivo. Porque os governadores de direita, que são liberais na economia, já entenderam que, para o seu estado prosperar, eles precisam ter superávit, ou seja, gastar menos do que arrecado. Não à toa, estados como Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul, crescem acima da média do Brasil. Enquanto estados do Nordeste, infelizmente governados pela esquerda, crescem menos do que a média do Brasil. Em relação ao gasto público em publicidade, Segré, eu sou totalmente contra. Deveria ser proibida propaganda de governo. Não confundir com utilidade pública, como mencionou o Bellucci. Vou dar aqui um exemplo claro. Se o governo faz uma campanha de vacinação, ele tem que divulgar isso. Por quê? Porque se as pessoas não forem informadas, elas não tomarão a vacina. Então isso é utilidade pública. Muito diferente do governo fazer propaganda dizendo que o Bolsa Família é lindo e maravilhoso. Por quê? Porque quem já recebe o Bolsa Família, já recebe. A propaganda não vai alterar nada a vida dela. Perfeito. E quem não recebe vai continuar não recebendo. Outro exemplo
utilidade pública. Quando tem o prazo para você fazer o cadastro para tirar o título de eleitor. Isso é importante, porque se você perder o prazo, você não vai poder votar. Isso é utilidade pública. Agora, a última campanha do governo, para ficar divulgando a isenção de imposto de renda de R$5.000. Isso não tem utilidade pública nenhuma. Por quê? Porque quem está isento já sabe que está isento, já está no lerite que ele está isento. Então isso não passa de populismo, propaganda, deveria ser proibido, inclusive em lei aprovada pelo Congresso Nacional. Maravilhosa sugestão e eu insisto de novo, porque sempre tem algum político que nos assiste ou algum pré-candidato que possa ter essa ideia. Para mim, é pessoal, mas a melhor coisa, economicamente falando, que poderia fazer o país através de uma lei ou uma PEC, inclusive, seria muito melhor ainda, é que presidente, governador e prefeitos não podem sair da sua gestão com uma dívida maior a que eles tinham quando entraram. E com isso a gente vai diminuindo a dívida, consequentemente chegamos a um ponto, para diminuir a dívida precisa ter superávit fiscal, não precisa ser imposto, é um requisito para conseguir diminuir a dívida, então tudo seria muito melhor na macroeconomia. Mas, como sempre falamos, o socialista não entende economia, porque se entendesse, não seria socialista. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.